Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor te alcance neste momento. Você já se sentiu paralisado por um medo tão grande que parecia um gigante intransponível à sua frente? Aquele temor que tenta roubar seus sonhos, sua paz e sua coragem? Se sim, saiba que Deus tem uma palavra de libertação e ousadia para você hoje, pois Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Meus amados, o medo é uma das armas mais antigas e eficazes que o inimigo da nossa alma utiliza para tentar nos impedir de viver a plenitude da vida que Deus planejou para nós. Ele se manifesta de diversas formas: medo do futuro, medo do fracasso, medo da rejeição nunca, medo da escassez, medo do desconhecido. Como um gigante ameaçador, ele se posta diante de nós, tentando nos intimidar, nos diminuir e nos convencer de que somos incapazes de avançar. Quantas oportunidades perdidas, quantos sonhos engavetados, quantas bênçãos não desfrutadas por causa desse gigante chamado medo. Ele sussurra mentiras aos nossos ouvidos, amplia os perigos, minimiza nossa capacidade e, acima de tudo, tenta obscurecer a grandeza e o poder do nosso Deus. Mas a boa notícia que eu trago hoje, direto do coração do Pai, é que você não precisa viver como refém do medo. A fé em Deus é a chave divina que nos capacita não apenas a enfrentar, mas a vencer cada um desses gigantes. A palavra de Deus está repleta de promessas e exemplos de como o Senhor livra seus filhos do temor e os enche de uma coragem sobrenatural. Pense em Davi diante de Golias. Enquanto todo o exército de Israel tremia diante daquele gigante filisteu, o jovem Davi, armado não com força física superior, mas com uma fé inabalável no Deus de Israel, declarou: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A fé de Davi não negava a existência ou o tamanho do gigante, mas magnificava o poder do seu Deus, que era infinitamente maior. E foi essa fé que o levou à vitória. O medo olha para o tamanho do problema. A fé olha para o tamanho de Deus. O medo foca nas impossibilidades. A fé se agarra às promessas divinas. O medo nos paralisa. A fé nos impulsiona a agir com ousadia. Talvez você esteja enfrentando um Golias em sua vida, neste momento, uma situação que parece impossível de superar. Um temor que te assombra dia e noite. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que deu vitória a Davi é o seu Deus hoje. Ele não mudou. Seu poder continua o mesmo e sua palavra nos garante: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é um escudo poderoso contra as setas inflamadas do medo. Se você deseja ardentemente se libertar das garras do medo e caminhar na ousadia que vem de Deus, eu te convido a fazer uma declaração de fé neste momento. Escreva aí nos comentários com toda a convicção do seu ser: Senhor, eu rejeito o espírito de medo e recebo a tua ousadia em minha vida. Ao fazer isso, você está tomando uma posição espiritual, declarando guerra contra o medo e abrindo seu coração para ser preenchido pela coragem divina. Este é o primeiro passo para derrubar os gigantes que se levantam contra você. Meu irmão, minha irmã, ao rejeitar o espírito de medo e receber a ousadia de Deus, você está ativando um princípio espiritual fundamental para a vitória. Agora vamos entender mais profundamente como a fé em Deus opera para desmantelar esse gigante e nos encher de coragem. Primeiramente, a fé nos conecta diretamente à fonte de todo poder e autoridade, o próprio Deus. O medo muitas vezes surge quando nos sentimos sozinhos, desamparados, ou quando confiamos apenas em nossas próprias forças limitadas. Mas a fé nos lembra que não estamos sozinhos. Temos um Pai Celestial que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele para quem nada é impossível. Quando nossa fé está firmada nele, nossa perspectiva muda. O gigante do medo pode parecer grande aos nossos olhos humanos, mas ele se torna insignificante diante da majestade e da soberania do nosso Deus. A fé nos faz lembrar que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa consciência da presença e do poder de Deus ao nosso lado é o primeiro antídoto contra o medo. Em segundo lugar, a fé se alimenta e se fortalece através da palavra de Deus. As Escrituras são um arsenal divino contra o medo. Cada promessa de proteção, de provisão, de livramento, de força é uma arma que podemos usar para combater os pensamentos temerosos. Quando o medo tentar te dizer que você vai fracassar, a palavra te lembra que tudo posso naquele que me fortalece. Quando o medo da escassez tentar te assombrar, a palavra te assegura que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Quando o medo do futuro tentar te paralisar, a palavra te conforta dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Meditar na palavra, declarar suas promessas em voz alta, memorizar versículos-chave. Tudo isso edifica nossa fé e enfraquece o poder do medo sobre nós. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ela dissipa as trevas do medo e nos mostra a direção segura. Além disso, a fé nos capacita a mudar o nosso foco. O medo nos faz focar no problema, nas circunstâncias negativas, nos e catastróficos. Ele nos prende em um ciclo de pensamentos ansiosos e preocupações. A fé, por outro lado, nos convida a tirar os olhos do gigante e a fixá-los em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Cristo, para seu sacrifício na cruz, para sua ressurreição vitoriosa, para seu poder sobre o pecado e a morte, o medo perde sua força. Lembramo-nos de que ele já venceu todas as batalhas, inclusive aquela que estamos enfrentando. Pedro, ao andar sobre as águas, começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e focou na força do vento e das ondas. Da mesma forma, quando focamos no medo, afundamos. Mas quando mantemos nosso foco em Jesus, ele nos sustenta e nos faz caminhar por sobre as tempestades da vida. Portanto, a fé não é uma emoção passageira. É uma convicção firme, uma confiança ativa no caráter, no poder e nas promessas de Deus, alimentada pela sua palavra e direcionada para Cristo. É essa fé que nos dá a coragem para enfrentar os gigantes. Que verdade poderosa é essa de que a fé nos conecta ao Deus Todo-Poderoso, se alimenta da sua palavra infalível e nos ajuda a manter o foco em Jesus, o vencedor de todas as batalhas. Essa é a base da nossa ousadia. Agora quero que exploremos um aspecto prático e transformador. A fé em ação como um antídoto direto contra a paralisia do medo. Muitas vezes, o medo nos congela, nos impede de tomar as atitudes necessárias para avançar e conquistar o que Deus tem para nós. Ele cria um ciclo vicioso. Quanto mais medo sentimos, menos agimos. E quanto menos agimos, mais o medo se fortalece. Mas a fé que agrada a Deus é uma fé ativa, uma fé que se traduz em obras, em passos de coragem, mesmo que pequenos. Tiago 2:17 nos adverte. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Isso não significa que somos salvos pelas obras, mas que a fé genuína inevitavelmente produzirá ações correspondentes. Quando enfrentamos um gigante do medo, a fé nos impulsiona a não recuar, mas a dar um passo à frente, confiando que Deus irá à nossa frente e nos capacitará. Pense nos espias enviados a Canaã. 10 deles voltaram com um relatório dominado pelo medo. A terra por onde passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O medo deles os paralisou e contaminou toda a congregação. Mas Josué e Calebe, movidos pela fé no poder de Deus, tiveram uma perspectiva diferente. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. A fé deles os impelia à ação, à conquista. Eles não negavam a existência dos gigantes, mas confiavam que Deus era maior e lhes daria a vitória. A fé em ação muitas vezes significa fazer exatamente aquilo que o medo está tentando nos impedir de fazer. Se o medo te diz para ficar calado, a fé te impulsiona a falar a verdade em amor. Se o medo te diz para se esconder, a fé te encoraja a se apresentar e a usar os dons que Deus te deu. Se o medo te diz que você não é capaz, a fé te lembra das capacitações divinas e te move a tentar. Cada passo de obediência dado em fé, por menor que seja, é uma marretada na estrutura do gigante do medo. É como se, a cada ação corajosa, estivéssemos declarando: medo, você não tem autoridade sobre mim, porque eu sirvo a um Deus que é maior do que você. Além disso, a fé em ação envolve buscar a direção de Deus e obedecer às suas instruções específicas para vencer aquele medo em particular. Às vezes, Deus nos dará estratégias claras, como deu a Gideão para enfrentar os midianitas com apenas 300 homens, ou como instruiu Josué sobre como marchar ao redor de Jericó. Essas estratégias podem parecer ilógicas aos olhos humanos, mas quando obedecidas em fé, liberam o poder sobrenatural de Deus para derrubar as fortalezas do medo e da oposição. Portanto, não permita que o medo te mantenha cativo na inação. Pergunte a Deus: Senhor, qual o próximo passo de fé que tu queres que eu dê para vencer este gigante? E quando ele te mostrar, não hesite. Haja com a coragem que ele te dá, confiando que ele honrará a sua fé e te conduzirá à vitória. Lembre-se, a fé não elimina o medo instantaneamente, mas nos dá a coragem para agir apesar do medo. E é nessa ação que o medo começa a perder o seu poder. Amém, que revelação libertadora! Essa de que a fé em ação, mesmo que seja um pequeno passo de coragem, é uma arma poderosa contra a paralisia do medo. Quando agimos sob a direção de Deus,
o gigante começa a ruir. Agora quero destacar duas armas espirituais potentíssimas que a fé nos concede para mantermos a ousadia e a paz. Mesmo em meio às batalhas contra o medo, a oração fervorosa e o poder do testemunho da fidelidade de Deus, a oração é a nossa linha direta de comunicação com o comandante dos exércitos celestiais. É no lugar secreto da oração que derramamos nossos temores diante dele. Confessamos nossas fraquezas e recebemos sua força, sua sabedoria e sua paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 6-7 nos instrui de forma clara: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja bem, a oração não é apenas um pedido de socorro, é um ato de entrega e de confiança, onde trocamos nossa ansiedade pela paz de Deus. Quando o gigante do medo ruge, a oração nos eleva acima do barulho, para um lugar de comunhão com o Pai, onde somos lembrados do seu controle soberano e do seu amor infalível. Na oração recebemos estratégias divinas, discernimento espiritual e, acima de tudo, a certeza da sua presença conosco, o que dissipa as sombras do medo. Quantas vezes entramos na presença de Deus carregados de temor e saímos revestidos de uma coragem inexplicável e uma paz profunda? Esse é o poder transformador da oração. Outra arma poderosa que a fé nos proporciona é o testemunho da fidelidade de Deus, tanto nosso quanto de outros irmãos na fé. Apocalipse 12:11 nos diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quando nos lembramos das vezes em que Deus já nos livrou, nos protegeu, nos proveu e nos deu vitória sobre medos passados, nossa fé para o presente é fortalecida. Cada livramento, cada resposta de oração, cada milagre experimentado se torna um memorial da fidelidade de Deus. Um Ebenezer: até aqui nos ajudou, Senhor. Essas lembranças são como pedras na nossa funda, prontas para serem lançadas contra os gigantes atuais. Além disso, ouvir os testemunhos de como Deus operou na vida de outros irmãos, como Ele os tirou de situações temerosas e os conduziu em triunfo, nos encoraja e nos mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que o mesmo Deus que agiu por eles pode e quer agir por nós. Os testemunhos edificam a fé da igreja, criam uma atmosfera de esperança e nos lembram que nosso Deus é especialista em transformar situações de medo em demonstrações do seu poder e da sua glória. Portanto, quando o medo tentar te assaltar, corra para o lugar secreto da oração. Derrame seu coração diante de Deus, busque sua face, clame por sua intervenção. E não se esqueça de trazer à memória os seus grandes feitos, tanto na sua vida quanto na história do seu povo. Essas práticas fortalecem sua fé, renovam sua ousadia e te enchem da paz que só Deus pode dar, capacitando-a a permanecer firme e a vencer o gigante do medo. Essa combinação da oração fervorosa com o poder do testemunho realmente nos equipa, de maneira extraordinária, para manter a paz e a ousadia divina. Agora, é crucial entendermos que a caminhada de fé rumo à superação do medo é um processo contínuo de crescimento e confiança, e não um evento único. Muitas vezes, gostaríamos que o medo desaparecesse instantaneamente após uma oração ou uma declaração de fé, e de fato há momentos em que Deus opera libertações imediatas. Contudo, em muitas situações, vencer o gigante do medo envolve uma jornada de aprendizado, de fortalecimento gradual da nossa fé e de uma confiança cada vez mais profunda no Senhor. Assim como Davi nos tornou um guerreiro destemido da noite para o dia, menos ele primeiro enfrentou o leão e o urso em particular antes de encarar Golias em público, menos nós também somos treinados por Deus em pequenas batalhas contra o medo, que nos preparam para desafios maiores. Cada vez que escolhemos confiar em Deus em vez de ceder ao temor, por menor que seja a situação, estamos exercitando nosso músculo da fé, e quanto mais o exercitamos, mais forte ele se torna. Esse processo exige paciência conosco mesmos e com o tempo de Deus. Não se condene-se mesmo após ter experimentado vitória sobre o medo. Ele tentar ressurgir em novas situações ou de novas formas, o inimigo não desiste facilmente. Mas a cada vez que ele se levanta, temos a oportunidade de aplicar novamente os princípios da fé, de buscar a Deus em oração, de nos firmarmos em sua palavra e de dar mais um passo de coragem. É importante também cultivar um ambiente espiritual que nutra a fé e a ousadia. Isso inclui estar conectado a uma comunidade de fé saudável, onde você possa receber encorajamento, oração e compartilhar suas lutas e vitórias. Cercar-se de irmãos e irmãs que também estão buscando viver pela fé pode fazer uma diferença enorme. Além disso, alimentar sua mente e espírito com conteúdos que edificam, como pregações ungidas, louvores que exaltam a grandeza de Deus, leituras inspiradoras, menos ajuda a manter sua perspectiva alinhada com a verdade divina
e a fortalecer sua resistência contra os pensamentos de medo. Lembre-se que a jornada para vencer o medo é também uma jornada de aprofundamento no conhecimento do amor de Deus. 1 João 4:18 nos diz que, no amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor. Quanto mais experimentamos e compreendemos a profundidade, a largura, a altura e a extensão do amor incondicional de Deus por nós, menos espaço o medo encontra para habitar em nossos corações. Saber que somos amados por um Pai perfeito, que cuida de nós em cada detalhe e que jamais nos abandonará, é a maior segurança que podemos ter. Portanto, abrace o processo. Celebre cada pequena vitória sobre o medo. Seja persistente. E continue buscando crescer na fé e no conhecimento do amor de Deus. Ele está contigo em cada passo dessa jornada, transformando seus medos em testemunhos da sua fidelidade e poder. Que encorajamento saber que vencer o medo é um processo contínuo, onde cada passo de fé nos fortalece e nos aproxima mais do coração amoroso de Deus. Essa jornada de crescimento é fundamental. E assim, meus amados irmãos e irmãs, percorremos juntos este caminho de descoberta sobre como a fé em Deus nos capacita a enfrentar e vencer o gigante do medo. A ousadia para enfrentar seus maiores temores não vem de sua própria força, mas é um dom divino acessível a todos que depositam sua fé em Jesus Cristo. Não importa o tamanho do gigante que se apresenta diante de você hoje, seja ele o medo do futuro, da doença, do fracasso, da solidão ou qualquer outro temor que assola sua alma, menos saiba que em Cristo você já é mais do que vencedor. Ele te chama para sair da sombra da intimidação e caminhar sob a luz da sua coragem e da sua paz. Escolha a fé sobre o medo, a promessa sobre o problema, a ousadia divina sobre a hesitação humana. Permita que o leão da tribo de Judá ruja dentro de você e silencie todo gigante que ousar se levantar contra os planos de Deus para a sua vida. E se você deseja continuar essa jornada de fortalecimento espiritual, e aprender a desembaraçar sua vida de tudo aquilo que te impede de correr livremente a carreira que Deus te propôs, tem um convite especial. No nosso próximo encontro, mergulharemos no tema Desembaraçando a Alma. Como se livrar dos pesos e pecados que teimam em nos prender. Será um tempo de libertação profunda. Clique no link da descrição ou aqui ao lado para ativar o lembrete e não perca essa mensagem transformadora. Deus te abençoe poderosamente.